Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre subdivisão rítmica. Subdivisão rítmica. O que é a subdivisão? Na aula anterior nós falamos sobre divisão rítmica, ou seja, semínima, semínima, mínima, semibreve. E eu deixei uma breve pincelada sobre a subdivisão. E hoje nós vamos falar especificamente sobre elas, usando os compassos 2x4, 3x4 e 4x4. Uma coisa que eu quero apontar aqui para vocês. Na aula anterior eu esqueci de mencionar que a gente chama um compasso em 2x4 de compasso binário. Um compasso 3x4 nós chamamos de compasso ternário. E o 4x4 nós chamamos de compasso quaternário. Quaternário. Tá? Só para você colocar nas suas anotações, para você ter a referência. Um compasso binário, 2x4. Compasso ternário, 3x4. Um compasso quaternário, 4x4. Ou pode ser uma modificação no número de baixo, desde que seja um número que corresponda a alguma figura rítmica existente. Maravilha? Agora nós vamos falar especificamente sobre as nossas subdivisões rítmicas. Então nós temos aqui 2x4. Lá na aula anterior nós falamos que nós podemos pegar uma, duas colcheias, duas semínimas, e aí nós mantemos aqui a pulsação, certo? 1 e 2. 1 e 2. Muito bem? E aí eu também falei que a gente podia juntar essas duas figuras, né? E temos ali uma mínima com a mesma pulsação, ou seja, ela vai soar por dois tempos. Enquanto eu conto ali, eu marco minha pulsação, eu deixo meu metrônomo rolando os dois tempos, essa nota soa. Agora a gente vai fazer o que? Linha dupla, juntou um pouquinho, mas não deixa de ser uma linha dupla. Deixa eu juntar mais aqui, fazer melhor aqui, pronto. Uma linha dupla, ficou um pouquinho mais grosso, mas é uma linha dupla, tá? Você entende aí, né? Uma linha dupla para dividir a sessão. Vamos para a nossa explicação sobre subdivisão de hoje. Na subdivisão, funciona como? Se eu posso juntar essas duas e ter uma só, o contrário se faz a mesma situação. Eu pego uma semínima e posso dividir, eu vou ter quantas colcheias? Duas. Tá, eu vou pôr separado, porque na aula passada eu coloquei junto, só para vocês perceberem que pode ter essa separação. Aqui eu vou ter a contagem de 1. E aí eu posso pegar, bom, por enquanto eu vou colocar repetição aqui, vou pôr uma semínima, tá? 2. Como que eu vou contar agora? Talvez você esteja se perguntando, Jorge, como que eu vou contar essa nota que ficou aqui no meio? É muito simples, a gente conta literalmente como um E. A gente põe um E. 1 E 2. 1 E 2. Esse E, ele é meio subjetivo, ele é meio que mental, ele é quase que automático, quase que natural. 1 e 2 e 3, quando você conta, você não conta 1 e 2 e 3 e 4, 1, 2, 3, 4. Esse E pode aparecer de uma maneira meio natural. 1 e 2, 1 e 2. Se você marca o tempo batendo a mão em alguma superfície, vou fazer assim, vamos imaginar que essa linha aqui de baixo seja uma superfície. E eu estou batendo a minha mão nessa superfície, o que acontece? Quando eu estou tocando o tempo 1, eu estou com a mão embaixo, tocando na superfície. Quando eu vou para o 2, quando eu venho aqui para a subdivisão aqui para o E, minha mão está no alto. Então é 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E, 2 E. E assim sucessivamente. Vale para os outros também.
e 2 e 3 e 2 e 3, ou e 2 e 3 e 4 e ou seja, o 1, a contagem, a numeração está embaixo, e esse E que aparece aqui, ele fica em cima, no contratempo. É isso que a gente chama, quando está tocando em cima, nós estamos no contratempo. Tempo, contratempo e tempo. Seguindo aqui o raciocínio, eu posso fazer aqui, ó, vou pôr de azul de novo. Eu posso ter aqui, ó, duas colcheias no primeiro tempo. E posso ter mais duas colcheias no segundo tempo. Eu vou juntar aqui para a gente ter essa diferenciação aqui, só a título de visualização. 1, 2. Lembrando que o contratempo, que são essas notas de tempo mais fraca, eu posso ter o E aqui e posso ter o E aqui. 1 e 2 e 1, batido embaixo, E, 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1, e assim sucessivamente. Na subdivisão rítmica existem outras figuras que a gente usa na subdivisão, que vocês vão aprender lá no Pozzoli com a prática, com mais eficiência, mas é importante a gente falar agora, porque são as figuras rítmicas que nós estamos utilizando. Nesse caso aqui, nós estamos usando a colcheia. Mas lembra que eu falei que se você juntar essas duas aqui, se você juntar essas duas, você tem uma semínima. Juntei duas colcheias, eu tenho uma semínima. Eu posso cortar no meio, dividir a colcheia, e aí eu vou ter o quê? Semicolcheia. Nesse caso, o que aparece mais comum? Eu pego essas duas e corto as duas. Ou seja, eu dobro de duas colcheias, eu vou para 4 semicolcheias. Ó, duas para essa, duas para essa. Lembra que eu falei que ela tinha duas hastes? Olha aqui, ó, as duas hastes ligadinhas aqui, ó. E aqui eu posso manter as colcheias. Semicolcheia, você percebe que tem duas hastes. Colcheia tem uma haste só, ligando aqui as duas. A contagem continua sendo a mesma. 1, 2. Ih, Jorge, agora começou a dar nó. Como que eu vou fazer o E e onde eu encaixo esse E? Na terceira semicolcheia. Aí como é que fica? 1 para essas duas notas embaixo. 1 e ficaria tá, 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 tá. Dois tatas embaixo, dois tatas em cima. Tá, 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 tá. Nesse caso ficaria um tá embaixo e um tá em cima. Tá, 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 tá. Perdão, nesse caso aqui, 4, né? Dois embaixo, dois em cima. Tá, 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 tá. Aqui, uma embaixo e uma em cima. Tá, 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 tá. Se eu juntar os dois tempos, ficaria tá, 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 tá. De novo. Tá, 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 tá. Beleza? Agora nós vamos aqui pro 3x4 fazer a subdivisão dele. Tá bom? Vamos lá. É o mesmo princípio, talvez eu mude uma coisa e outra. Mas para ficar mais dinâmico, eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que você dê uma pausa para que você possa criar as suas divisões e subdivisões rítmicas sobre o 3x4 e o 4x4, beleza? Dá uma pausa aí. Muito bem, voltamos e vamos fazer aqui para ver como que vai ficar. Lógico
que eu não vou fazer aqui no meu exercício exatamente como você fez aí. Nem você vai fazer aí exatamente como eu estiver fazendo aqui. Mas eu quero que você perceba o seguinte. Repara se o que eu fiz está próximo do que você fez. Se tem figuras corretas, se está alguma coisa errada. Tá? O foco é trabalhar a subdivisão respeitando a quantidade de notas que aparecem no compasso. Ó, aqui nesse caso aqui, eu já fechei, fiz todas as notas que caberiam e então eu fecho o compasso. Joia? Agora vamos aqui pro 3x4. Eu vou fazer algumas subdivisões e depois vocês vão olhando aí, tá? Eu vou fazer aqui, ó, uma semínima, duas colcheias e 4 semicolcheias. E 4 semicolcheias, tá? A contagem vai ser a mesma, só que vai ser agora até 3, ó. 1, 2, 3. Aqui eu ponho o E e aqui eu ponho o E. Lembrando que são duas notas no tempo e duas no contratempo. Duas embaixo e duas em cima. Aqui é uma embaixo e aqui é uma em cima. Maravilha? O que mais? Tem a mescla dessa subdivisão com essa subdivisão. Olha só que interessante. Eu posso pegar metade dessa, por exemplo, e a metade dessa. Então eu posso ter aqui, ó, olha, eu posso ter, ó, duas. Vamos lá, vamos seguir. Eu posso seguir, depois a gente tenta explicar. E eu posso inverter. Posso inverter a nossa figura rítmica. Olha como é que fica interessante. Já começa a ter uma cara diferente. Um, dois e 3. O E tá aqui, porque lembra? Colcheia. Eu peguei duas semicolcheias aqui e juntei, então é duas embaixo, uma em cima. Eu tenho as duas colcheias aqui, um e o E, e aqui eu só inverti. Terceiro tempo, tempo forte aqui e o contratempo aqui, tá? O que mais? Pra gente fechar esse último compasso aqui. Vamos pensar. É legal se vocês conseguirem depois, de alguma forma, me mandar ou mandar uma foto, postar no Instagram e me marcar. Se a gente estiver trabalhando com algum grupo de WhatsApp, manda no grupo do WhatsApp, tá bom? Então assim, compartilhem entre vocês para que a gente possa ter um aumento desse conhecimento, tá? Vamos colocar aqui então só uma, duas e vamos colocar uma outra subdivisão aqui, uma mescla. Repara, gente, repara uma coisinha bem interessante. Não tem muita variação ainda com relação a isso. Jorge, eu tô ficando confuso. É normal. Só que a prática vai fazer você aperfeiçoar a sua leitura e a sua escrita, tá? A prática vai fazer você aperfeiçoar isso. Quando nós entrarmos com o Pozzoli rítmico,
você vai perceber que não é tão complicado assim. Não é tão complicado assim. Dá pra gente poder utilizar isso de uma forma mais fluente. E agora, pra gente fechar, vamos aqui pro nosso 4x4. Eu não sei se você já chegou a fazer. Vou dar mais um tempo de pausa para você poder ir lá e fazer o seu exercício. Vai lá. Muito bem, eu espero que você já tenha concluído. Vamos retomar aqui, vamos finalizar e eu vou apresentar uma nova subdivisão para você. Vamos lá, aqui a gente pode manter algo parecido, só para você aquecer o motor, ó. Uma semínima. Vou fazer uma coisa diferente aqui, ó. Ao invés de eu colocar duas colcheias, eu vou colocar uma pausa de colcheia no tempo forte e a colcheia no tempo fraco. Jorge, eu posso fazer isso? Posso. Vou colocar duas colcheias aqui e vou inverter isso aqui, ó. Vou colocar uma colcheia aqui no tempo forte e a pausa no tempo fraco e vou fechar. Nossa, Jorge, me perdi. Beleza? Você se perder, na dúvida, você faz isso aqui, ó. Vou dar duas opções para você. Marca um tracinho em cima de cada tempo forte. Tá? Você pode marcar esse tracinho em cima de cada tempo forte, ou você dividir. Ou você mantém aquilo que nós estávamos fazendo. A contagem. 1, 2, 3, 4. E nos tempos fracos, você destaca o quê? O E. 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 Então você tem 1, 2 e 3 e 4 e. Percebe? Você tem algumas diferenciações, algum destaque. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para você poder ver melhor. 1, 2 e 3 e 4 e 1, 2 e 3 e 4 e assim segue. Vamos fazer mais variações aqui. Eu posso ter, vamos por aqui, duas colcheias, por exemplo, uma pausa, e eu posso colocar duas semicolcheias. Posso ter isso? Pode ter isso. Posso colocar as 4 semicolcheias. E vou colocar aqui uma semínima para a gente economizar espaço para apresentar uma divisão diferente para vocês aqui. Tá? Nós temos aqui então ainda na nossa contagem 1, 2, 3, 4 e o E nos seus lugares respectivos, tá? E o E nos seus lugares respectivos. Como você já deve ter entendido, eu vou usar esse espaço aqui para fazer apenas uma subdivisão, tá? Apenas uma subdivisão, mas você vai ter ali o espaço no seu caderno, na sua folha, para você poder complementar e completar os 4 tempos, tá? Eu quero mostrar para você essa subdivisão aqui, ó. Nós vimos, recapitulando aqui, ó. Se a gente pegou essas 4 semicolcheias, nós fizemos essa inversão, onde nós colocamos duas na ponta, juntamos as duas e fizemos uma colcheia. Aqui nós invertemos, nós pegamos essas duas da frente, juntamos, fizemos uma colcheia e mantivemos as duas de trás. Faltou fazer o que? Com o meio, faltou juntar o meio, ou seja, fazer aqui, aqui e aqui. E juntar o meio. Nesse caso aqui, assim e assim. Olha só. Esse tracinho curtinho aqui corresponde às duas bandeirolas da semicolcheia. Então eu tenho uma semicolcheia aqui, uma colcheia aqui no meio e uma semicolcheia
aqui na ponta. Basicamente o que que eu fiz? Vou fazer apertadinho aqui, depois você olha com mais calma. Que foi o que? Eu peguei as 4 semicolcheias e juntei as duas do meio. Juntei as duas do meio. Essa figura especificamente, ela tem um nome próprio para ela. Ela se chama síncopa. Essa figura específica aqui, ela se chama síncopa. Deixa eu colocar o nome dela aqui para você. Síncopa é essa figura aqui, tá? É você juntar as duas semicolcheias do meio e você manter as das pontas livres, tá bom? Então, subdivisão rítmica nós temos essas a princípio, e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais na introdução da leitura rítmica para ficar mais fácil de vocês entenderem esse conteúdo. Um forte abraço para vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.